Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um grande podcast, talvez o melhor podcast que existe no mundo, Sem Barbas na Língua. Pelo menos entre a Estefânia e ali a zona do... Não sei como é que aquilo se chama, onde é que eu moro. Pelo menos na junta de freguesia das Avenidas Novas. Sim. Tu és Avenidas Novas, não é? Não faço ideia. Ok. Não faço ideia. Não sei. Não sei que é Lisboa. Tu não conheces a burocracia da tua localização, não és? Não precisas de ir à junta? Nada. Estou aqui só a ocupar uma casa ilegalmente. Estás off the grid. Sim, exatamente. Muito bem, Guilherme. Então, como estás? Cá estamos, não é? Cá está, o rabinho da Zaya a dar. Sai, vai para a cama. Hoje é aberto, é para todo mundo. É, para toda a gente. Estou dando para todo mundo. Dando como deve ser, né? Para todo mundo. Olha, tu viste a história dos alienígenas mexicanos, ou não? Vi, sim, senhor. O que é que te apraz dizer sobre aquele bonito espetáculo de abrirem aqueles caixões, ou o que é aquilo, em pleno Congresso mexicano? Sim. Não é? O que é que achas? Primeiro, não sei se o Congresso mexicano é propriamente uma instituição credível, não é? Não sei se será. Senti falta de uns sombreros. Acho que os extraterrestres vão ter uns sombreritos. Se calhar são uma espécie de pinhatas, não é? Eu fico sempre muito entusiasmado quando há estas coisas. Já aquela cena no Congresso norte-americano, aquele gajo do whistleblower que tem supostamente acesso a não sei quantos testemunhos de pessoas que trabalharam no governo e que estão a trabalhar em naves que caíram, a fazer engenharia reversa na tecnologia. Fico sempre muito entusiasmado, porém sabendo que a grande probabilidade é serem chalupas. E ser treta. Este no México, ainda mais, primeiro porque há um historial daquele gajo que fez a apresentação. Chama-se Jaime Maussan. Sim, que tem um historial de ser um aldrabão. Primeiro já tinha feito isto há uns anos. Sim. Eu não percebi bem se ele é aldrabão ou se ele também foi enganado, porque há quem diga que aquilo foi mesmo encontrado, aqueles bonequinhos foram encontrados num sítio arqueológico no Peru, foram datados com 1000 anos, mas depois fizeram uma análise de ADN e perceberam que aquilo era composto por partes de cabra e animais, ou seja, eram estatuetas fabricadas com material orgânico de outros animais. Alguém andou a esfregar uma cabra. Sim. Ali. E, ou seja, podiam ser, sei lá, cenas que eles faziam na altura para, sei lá, para adorar algum deus, ou só uma cena de arte, de olaria, com pedaços de carne. E as pessoas que encontraram aquilo pensaram realmente que aquilo pudesse ser seres extraterrestres e depois veio-se a descobrir que não era. Portanto, não sei se é esse o caso, ou se eles é que estão a fabricar as coisas e sabem que não é e só querem atenção. Portanto, ele já tem esse historial, tem um historial também de dizer que conseguiu capturar a alma humana a sair do corpo numa caixa, não sei o quê. Portanto, o gajo é assim meio... Achas que foi com um camaroeiro? Sim, é possível, assim, com umas redes, uns mosquiteiros, não é? Portanto, o mais provável é ser treta, não é? Assim, tu olhas para aqueles bonecos e pensas, ok, vamos supor que são alienígenas. Foda-se, que desilusão. Sim. Porque aquilo fez-me lembrar duas coisas. Fez-me lembrar um brinquedo que eu tinha do ET, que era uma réplica do ET, mas pequenino. Não é? Sim. Que mesmo assim parecia mais real do que aquilo. Porque acendia uma luzinha. As pessoas da minha idade, antes de se lembrar, acendia uma luzinha no dedo e no coração. Depois parece o ET, mas que foi. Sabes quando tens uma camisola de lã que enganas e pões na máquina e depois quando tiras está assim toda ressequida, muito dura? Estás a ver? Também me parecia aquilo. Foi um ET que foi à máquina. Também há ali um lado. Sim. E tu agora disseste uma palavra curiosa também, pinhata, porque aquilo parece que a qualquer momento se vai estilhaçar. Não é? Depois há todo um lado, repara, há um lado caricato que é, se aquilo é realmente uma grande descoberta, imagina que era uma grande descoberta científica e já lá vamos, tu não apresentas aquilo no Congresso,
Sim, ou apresentas depois de enviares para não sei quanto, para os laboratórios do mundo inteiro, não é? Porque queres ter a certeza que aquilo é verdade. Eu estava a ouvir fui ver uma entrevista sobre o Neil deGrasse Tyson a ver o que é que ele dizia sobre aquilo, não é? Porque é um dos divulgadores da ciência, e vi outros também, vi o Fábio da Silva, que tem o universo perpendicular, não é? Aquela conta do Instagram, que já falámos aqui, que é uma conta que eu gosto de seguir. Mas o Neil deGrasse Tyson dizia logo uma coisa muito simples, que é... quando os americanos foram à Lua e trouxeram pedras, mandaram as pedras para laboratórios de todo o mundo para serem investigadas. Ou seja, a ideia é que tu tens várias fontes, não é? Estás a acreditar que foram à Lua, percebes? Já estás... e aqui seria a mesma coisa. Ou seja, se tivesses descoberto realmente algo que achasses que fosse de origem alienígena, partilharias com laboratórios de todo o mundo para teres mais cientistas a fazer uma avaliação. Não foi o que aconteceu. Pois, eles dizem que fizeram uma análise de genética e que 70% do ADN é desconhecido ou 30% é desconhecido. Mas eu não sei quem é que fez isso, não é? Se foi o laboratório independente que eles contrataram, ainda por cima no México, que devem ser altamente credíveis e muito difícil. Foi só uma universidade mexicana que fez, estive aqui a ler, e o que eles dizem é que 30% do ADN é humano. Portanto, basicamente, aquilo podia ser um filho de um humano com alienígena. Imagina, eu estou a gozar. Sim, depois havia quem dissesse que aquilo indicava a reengenharia genética, porque... que é o que acontece quando nós conseguimos fazer híbridos de plantas ou o que é que seja, que é ter essa percentagem de ADN que tu consegues identificar e a outra não sei o que. Há assim uma série de teorias à volta disso. O Fábio da Silva diz que aquilo podem ser objetos fabricados, sim, tipo estatuetas, salpicados com DNA, estás a ver? DNA não, ADN, desculpa, ADN em inglês. Sim, mas podem ser feitos, porque acho que eu quero, são feitos com carne. Ou seja, agarram numa cabra, trituras a cabra... E fazes moldas tipo plasticina. E depois mumificaram. E depois mumificaram e ficou assim meio fossilizado. E é um grande mindfuck, pensando bem, se fizeram isso, é um grande mindfuck. Quando eles encontrarem isto aqui uns anos, vão ficar tipo, what? Mas outra coisa que eu estive a ler era que o único dado científico que eles davam era a datação por carbono. Não é? Que é uma coisa bastante limitativa, não é? Se estás a analisar um material orgânico, a única coisa que vais analisar é o carbono 14 para saberes a datação, tens que fazer muito mais testes. Isso era o único dado científico que eles davam. Esse e que tinha 30% de DNA, ADN humano. Sim, e depois esse Raymond Mussano, tu há bocado falaste, para já um gajo que se considera ufólogo, não é? De UFO, é logo, isso é a tua especialidade, não é? E o gajo é alegadamente um jornalista, mas ele já tinha apresentado um caso semelhante e depois era uma criança mumificada. Também antiga, mas era uma criança. Há 6 anos. Agora, a única coisa aqui é que eu passei, já não me lembro que passei, e estava a passar as notícias, tipo... E depois como é apresentado e os oráculos na TV... É sempre uma cena muito sensacionalista, como se fosse um dado completamente adquirido, estás a ver? É isso que muitas vezes passam quando estiveres a ver televisão, é isso que passa. E acho que aí também há uma responsabilidade de quem dá a notícia. Sim. Eu acho que é notícia quando é comprovado. Claro. Não é notícia um gajo dizer que tem extraterrestres, não é? Passa a ser notícia quando tu vais confirmar as fontes... Tem dados suficientes para sustentar isso como uma notícia, ou como pelo menos uma dúvida plausível, não é? Olha, isto está aqui, realmente não se sabe o que é, pode ser uma grande descoberta, pode não ser, não é tipo um maluco que ainda por cima com credenciais duvidosas e com passado duvidoso, não é propriamente uma notícia a não ser nos tabloides, não é? Uma notícia de tabloides, só que passou a ser... Está na moda isso agora. Sim, não, é uma coisa que bate, não é? Então, mas a NASA abriu, acho que há relativamente pouco tempo, não sei se as duas coisas estão relacionadas, mas com o novo telescópio James Webb, abriu um departamento, porque imagina, para estudar as imagens do James Webb, deves ter especialistas em milhares de coisas, não é? E um desses grupos, exclusivamente a ideia de procura de vida. Procura de vida não é procura de extraterrestres, é procura de vida em planetas. Tu consegues, através da luz, identificar que tipo de atmosferas é que tens. Acho que ainda há pouco tempo... Sim, há um planeta agora que foi identificado. Que tem metano e dióxido de carbono e não sei o quê, pode ter água líquida, pronto, tudo isso. Sim, houve um que identificaram que tem um composto, já não sei qual é que era, que na Terra só é produzido por seres vivos. Depois tem uma série de coisas que são parecidas com a Terra. Não será o metano, que é o que sai das bufas dos animais? Acho que não era metano, acho que era outra coisa. Porque eu acho que o metano pode ser produzido por vulcões e cenas assim. Era um composto que eles dizem que cá só é produzido assim. Nada nos garante que noutro planeta com outra geologia diferente não seja produzido de outra forma. E segundo o que eu ouvi dizer ali a algum lado, acho que a NASA
também tem um departamento, um grupo de estudos, sobre o que eles chamam UAP, que é Unidentified Aerial Phenomena. Sim, é a nova designação dos UFO. UFOs ou de OVNIs, não é? E a ideia de que, porque uma coisa é objetos voadores não identificados. Isso é uma coisa. Sim. Outra coisa é vida extraterrestre. E outra coisa é vida extraterrestre inteligente que venha atacar. São coisas completamente diferentes. E às vezes as pessoas fazem confusão. OVNIs é aí, vem aquele gajo dos olhos grandes e das mãozinhas pequeninas com a cabeça. Enfiar-te o dedo no cu. Enfiar-te o dedo no cu. Isso é outra coisa, que é sempre que tu és sequestrado por extraterrestres, os relatos envolve sempre alguma coisa anal. Há sempre uma sonda anal ou uma coisa do género. São medos recalcados dos homens, acho eu. E acho que até foi num post que o Fábio da Silva pôs, que era o que é mais provável? Ou seja, é provável que seja tecnologia, esses avistamentos, tecnologia militar considerada Black Ops, ou seja, em que não é conhecido por um departamento ultra secreto do exército da China ou da Rússia ou dos Estados Unidos, ou seja, quem possa fazer isso, não é? E que os outros próprios militares não saibam, não é? Sim. Ou uma coisa que é conhecida pelos militares, que não é Black Ops, mas que não é conhecida por todos, ou vida extraterrestre que chega cá. Se fores por uma ordem de probabilidades... Ou erros nos aparelhos. Não é? Ou erros nos aparelhos, não é? Ou erros... porque é aparelhos sempre, não é? Não é só olho humano, aquilo fica registrado. Aquele mais conhecido, que é o David Graves, uma coisa assim, que foram vários pilotos a ver, no porta-aviões também viram, há infravermelhos, há radar, há câmara, há uma série é difícil aí ser uma falha de toda a gente, não é? Mas na maioria dos casos são anomalias, não é? Ou fenómenos atmosféricos que não... que as pessoas não conhecem. Ou então pode ser uma tecnologia que não é conhecida ainda. Isso eu acho mais difícil. Achas? Dado as características, as viragens muito rápidas, as acelerações, eu acho que eu não acredito que os governos tenham uma tecnologia tão avançada a esse nível. Ou seja, que dentro dos governos e de projetos secretos se deem saltos de anos, não é? Mas isso seria, pela lei das probabilidades, porque nunca aconteceu muito, não é? Isso seria mais provável do que teres vida extraterrestre inteligente a visitar, não é? Sim, seria mais provável, mas é um bocado... Ainda agora a Rússia, aquele primeiro míssil hipersónico não passou de 1000 para 50.000 km/h, não é? Não aparecem do nada, é tipo, olha, houve um aumento realmente significativo na velocidade que se consegue ter dos mísseis balísticos, mas não é... Aquilo significava que tinha que haver outro sistema de propulsão. E eu não acredito que se um governo tivesse na posse outro sistema de propulsão totalmente inovador que manipula a gravidade e não sei o quê, e se não tivesse já aplicações na exploração espacial, numa série de coisas. Isso custa-me a acreditar, até porque se calhar, as maiores mentes nessa área, não é? Da física e física teórica, não sei, não estão propriamente a trabalhar para o governo, não é? Os prémios Nobel, esses gajos todos que fazem esses avanços, não estão fechados num laboratório com NDAs a trabalhar para aquilo. Acredito que haja algumas coisas, especialmente em termos de armamento e armas, ou seja, conceitos científicos que são aplicados a armamento e a cenas militares que não vêm cá para fora, uma forma nova de aplicar isso. Agora, basicamente, conseguir coisas novas como um sistema de propulsão totalmente novo, acho muito difícil. Até eu queria falar disso um bocado, agora pensei no Oppenheimer, não é? Na história da bomba atómica, da primeira bomba. Não sei se na altura alguém sabia que aquilo estava a ser feito, não é? Cá fora. Os princípios já eram... Os princípios físicos, não é? Já eram conhecidos, já desde Einstein. Está bem, mas não aplicado daquela maneira, a divisão do átomo e não sei o quê, não é? Não sei até que ponto é que... eram outros tempos também, a informação era muito... Não é? Aliás, esse projeto, não é? O projeto Manhattan, estava dividido de forma compartimentalizado para ninguém sabia das outras partes, não é? Apenas passavam a informação. Eu acredito que possa haver, não neste salto qualitativo e quantitativo. Acho isso muito difícil. Não sei, lá está, que tivessem efetivamente naves extraterrestres que tivessem essa tecnologia. E agora, se há extraterrestres, será uma grande desilusão se fossem iguais àqueles bonequinhos que eles apresentaram no México. Não sei se não mete mais medo. Imagina, fez 5 daqueles entrarem pela janela em casa. Bem pequeninos, não é? Não sei se não mete mais medo. Eu sei, havia um filme dos anos 90 chamado A Minha Madrasta é um Extraterrestre, com Kim Basinger. Sim.
E os extraterrestres, elas eram todas iguais a Kim Basinger. Eu preferia no isso. auge, no seu pico. No seu auge. Pico, Portanto, sim. pá, foi assim que eu fui criado. Imaginar que havia essa possibilidade. Agora, trazerem-me estes bonequinhos, pá, todos ressequidos, ficaram ao sol. Não sabes se eles não podem transformar-se. Se os meteres em água, fica igual a Kim Basinger. Se calhar é isso, como aqueles, havia uns bonecos assim de Sim. quando um gajo era puto, punhas em água e um pacote e apareceu o boneco. Muito bem. Portanto, Olha, queria-te contar uma história que me contaram no outro dia que eu acho que tem alguma graça. Que, de alguma forma, retém o espírito dos nossos tempos, especialmente na cidade de Lisboa e de algumas coisas que falámos assim. Então, um amigo meu que mora ali na zona de Santos, que é uma zona com muito turismo e muita noite e não sei o quê, o gajo já está a ficar um bocado farto, mas tem uma renda fixe, pá, e é complicado de sair para outro sítio, não é? O gajo está preso por essa razão. Sair para outro sítio fixe vai pagar muito mais. Então o gajo tem aguentado. E diz que aquilo está um caos ainda para mais, porque agora há as obras do metro ali em Santos. Aliás, Lisboa está cheia de obras, também é aquela cena do escoamento das águas e não sei o quê. E que os autocarros começaram a passar por uma rua onde geralmente não passavam por causa desses cortes de estrada. E que no outro dia houve um gajo que estacionou mal, como é clássico, e os autocarros não passavam. E pá, foi tipo quase uma hora, acho que era o caos total. Buzinas, pessoas na rua, ao ponto de, ele estava-me a contar que as pessoas se uniram. Ele disse, foi a primeira vez que eu senti aquele bairro unido, e tentaram levantar o carro em peso para tirar o carro. Sim, já vi fazerem isso. Mas não conseguiram. Pá, chama a polícia vem, uma grande confusão. De repente, o meu amigo pensou, espera aí, foi ver, isto é um carro alugado. Ligou para a agência, disse, olha, está aqui este carro, não sei o quê, contactem a pessoa que alugou o carro. Mas porquê não chamaram logo o reboque? Pá, não sei. Acho que não dá. O reboque não conseguia passar. Não conseguia chegar lá. Aquilo estava tudo trabancado. Acho que foi por causa disso. E passado 5 minutos do gajo ter telefonado para a agência, aparece um gajo que ele disse, a cara dele era de total terror. Ou seja, o gajo parecia que estava a entrar numa cidade onde ia ser linchado. Estás a ver? O gajo dirigiu-se ao carro e as pessoas todas, cabrão, filho da puta, o polícia, documentos, não sei o que. Ele, I don't speak Portuguese. Completamente à rasca. Toda a gente de volta do gajo, tipo, andaste-nos a foder o dia, e o gajo foi a minha namorada que estacionou aqui. E ia logo a tirar a namorada para a frente do autocarro, literalmente. Eu estava a pensar, isso foi mesmo a namorada? Yeah. Imagina que foi, que o gajo estava a dizer a verdade. É tipo, foda-se, que ele vai jogar uma geração conjugal que é, eu tive que enfrentar estes selvagens, destes indígenas, por causa de tipo que estacionaste mal o carro. Mas sim, mas podia ser, ele pode ter dito isso, ela não estava lá com ele, não é? Não. Se ela estivesse lá era mais grave, foi ela, e ele vazava. Assim foi, tipo, olha, a culpa não é minha. Acho que o polícia, tipo, toda a gente a volta do gajo, documentos e não sei o quê, e o gajo lá tirou o carro e o meu amigo estava a dizer que aquilo teve um lado quase de filme cómico, porque obviamente ninguém lhe fez mal, não é? Sim. Mas que representa muito bem o espírito de uma certa impaciência que as pessoas começam a ter, sendo que estacionar o carro mal é uma cena de um típico lisboeta. Sim, e eu acho que um estrangeiro vem para cá ver, isto pode estacionar em qualquer lado, e estaciona ali, pá, teve o azar do autocarro não conseguir passar, não é? Mas é toda essa confluência, obras... Uma coisa é estar em segunda fila e estar-se a cagar, bazar. Outra coisa é estacionar, pá, e teve o azar de ver ali um carro que não passa. Mas esta ideia das pessoas se juntarem para tirarem um carro do caminho é... Já vi fazerem isso. Estava a atravancar outro, juntar 4 pessoas, agarraram assim de tipo meio de costas, veio, aos saltinhos, tiraram, afastaram e o outro carro conseguia sair. Há vários vídeos na net de malta a fazer isso. Outra coisa que eu vi, só isto a falar da questão do trânsito, continua a ser uma fonte de altercações, foi um velho que eu costumo ver assim, ali na minha zona... na rua, o gajo tem assim um ar meio de cientista maluco, cabelo grande, uns óculos, anda sempre com um saquinho, e o gajo ia sendo atropelado por uma gaja de bicicleta, porque tens aquelas cenas que as ciclovias às vezes cruzam-se com as passadeiras, estás a ver? No passeio. Sim. Pá, e normalmente já ali ao pé da, não sei como é que se chama aquela, Saldanha, até nas saídas do autocarro. Sim. O autocarro sai e as pessoas atravessam ali. Estava a dar mal feito. Tens imenso, é que está mal feito e pá, já sei que temos ouvintes que são ciclistas, mas a maioria dos ciclistas está-se a cagar. Ou seja, não tem a mínima atenção, está na ciclovia. É como os condutores no carro na estrada, também não. Sim. E pá, eu já vi montes de vezes não haver atropelamentos por uma casualidade, porque as pessoas vêm na bicicleta e nem têm atenção que há uma passadeira, nem travam. Então esta gaja ainda bateu no gajo. Travou, não bateu, tipo de colho.
Bem, e o gajo teve um acesso de raiva. O gajo, sua estúpida, você é estúpida. O gajo disse bem 10 vezes, estúpida, está a ouvir? E ela, desculpe. Mas depois o gajo chamou tantas vezes estúpida que a gaja tipo virou o Claro. estúpida porquê? Você é que não devia estar aqui. Pá, e estavam os dois transfigurados. E eu estava a pensar que era uma cena que devia ser fixe, que era poderes andar em pé na cidade e andares de bicicleta. Não deixa de causar imensos transtornos. As pessoas continuam a enfrentar-se, continua a haver uma atitude de luta no trânsito, que passou dos carros para... Mas mesmo assim diria que é menos. Menos, sim, Não é? que é Ou seja, menos, acho que as pessoas se chateiam mais no carro, até porque estão Muito, mais protegidas, muito, não é? claro. E refilam mais do que essas interações que, pá, parecendo não, ainda são muitas e epá, e se calhar não acontece assim tantas vezes haver altercações, né, de malta andar à porrada peões com ciclistas. Eu gostava de ver, acho que devia haver um canal no YouTube só com isso. Sim. Só com pessoas a insultarem-se. E o meu filho estava comigo, eu parei a ver aquilo. Diz a pé. E a pé, que era... O meu filho dizia, o senhor está zangado? E eu, está zangado. Não, é assim, é um adulto. É um adulto, é um exatamente. Lá chegarás. E pronto, não tenho mais notícias de trânsito. Pois, não tenho conduzido muito. A Zaya está... Está alguém a chegar? Não, deve ter passado ali alguém. Com Zaya Maria, cama. Vai para a cama. Vai para a cama. Olha, estávamos a falar há bocado ainda da questão dos aliens. E só por isso lembrei-me de uma notícia que saiu também há pouco tempo, ainda no domínio da ciência. Não sei se viste, saiu uma nota dos jornais, de que houve um laboratório na China que se chama a Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, que estima que houve uma quebra na população de um hominídeo antes do Homo sapiens, portanto, como é que se chama? Um ascendente, não é? Comum entre, por exemplo, o Neandertal e o Homo sapiens, e que a população de indivíduos ficou reduzida a 98 mil. Sim. Teve menos. Depois chegou aos 1280. Sim, exato. Obviamente que isto é um cálculo, não é? Para chegar a este resultado, a equipa comparou os genomas de 3.154 pessoas de 50 populações de todo o mundo. Portanto, ele é um biólogo, quem fez isto é um gajo que é um biólogo computacional, que liderou o estudo, e portanto é obviamente uma probabilidade, por assim dizer. É um informed guess. Exatamente, é um informed guess. Já outros cientistas disseram que não é a coisa mais exata do mundo, é uma inferição que se diz, não é? Acho que é. Inferência, eu sei. Mas é interessante, eu também já tinha ouvido falar que os próprios Homo sapiens também tinham estado reduzidos também a 70 mil, 80 mil em África. Tudo isto resultado de alterações climáticas. E eu achei interessante esta ideia, nomeadamente contradiz a noção do universo ou do mundo, que é muito dos religiosos, de que tudo isto foi feito para nós. Não é? Sim. E quando tu vês a fragilidade ou a periclitância de uma espécie, ou seja, se esta espécie tivesse extinta, não haveria Homo sapiens, provavelmente, não é? Sim, não. O mundo, como foi feito, não é? Principalmente quando começaram os primeiros estágios de evolução, não está feito para nós. Não está feito para macacos que começaram a ficar sem pelo e sem força. Sim. E que morrem com frio e que morrem com calor e que não são predadores natos, não é? Sim, aliás, sim, se nos sim. puserem na selva, não deixamos de estar no topo da cadeia alimentar, não é? Portanto, o mundo não foi fácil, principalmente como era antigamente, com épocas glaciares, com isto, com aquilo. Portanto, Agora, Deus pôs-nos a jogar o jogo, se foi feito para nós, se o nível foi desenhado para nós, pôs-nos a jogar no modo survival hard shit mode, não é? O que, de certa maneira, depois de um ponto de vista mais filosófico, está de acordo, porque o que diz o Deus, pelo menos o Deus cristão, o muçulmano também, não é? São mesmas, são visões diferentes, é que tu nasces com pecado oriental, nasces doente e agora tens de te comportar como se não fosses doente. Não é? Por isso é que a religião, e especialmente, não só o Antigo Testamento, mas é uma ideia, é um Deus completamente sádico, não é? Que é, tu tens uma série de defeitos, tu traíste-me, tu tens que me amar, mas eu vou-te castigar, porque se não me amares incondicionalmente, apesar de todas as dificuldades, eu vou-te castigar, não é? Há um certo
a ideia do sofrimento como... É um pai abusivo, é uma relação tóxica. Completamente. Ou seja, a ideia de, repara, se tu pensares nas... algum tipo de peregrinações, de promessas, são sofrimento. Eu vou subir estas escadas de joelhos, eu vou-me flagelar, eu vou deixar de fazer isto ou aquilo em nome de um Deus. Sim, se uma mulher fizesse isso pelo marido, não é? O marido era um abusador e era uma relação tóxica, mas como faz por Deus... E o marido, a verdade é que depois até lhe pode fazer alguma coisa realmente, pagar-lhe um jantar ou assim, Deus depois não faz nada, né? Não dá nada em troca. Não dá, porque depois quando tu ganhas na raspadinha, dizes, isto foi Deus, porque eu ganhei a Deus e rezei a Deus e então recebi estes 20 euros. Mas é muito engraçado esta ideia etnocêntrica que nós temos, não é? Que é normal, deste ser limitado, com medo de morrer, que é, isto foi feito para nós. Não é? Aliás, a Bíblia diz isso, que é Deus fez o mundo, não é? Depois criou o homem, para o homem... É tipo, criou primeiro o jogo, criou o jogo de computador só com as paisagens. Sim. E depois vou meter aqui um... Assim, não é para que é que fez as outras merdas todas? Para que é que fez os mosquitos? Para que é que fez uma série de coisas? Não, e há uma cena que é... Foi só trabalho. Claro. E o tamanho e a idade do cosmos. Ou seja, o tamanho do cosmos é incomensurável, nós não conseguimos pensar nessa medida, não é? Não conseguimos pensar em anos-luz de distância. Em termos de tempo também não. Ou seja... Tu pensares no, já nem digo do cosmos, mas da Terra, nós não conseguimos conceber o que é que são 4 mil milhões de anos, não é? E é muito engraçado que durante milhares de milhões de anos houve seres unicelulares, bactérias, vírus, depois os primeiros seres aquáticos, multicelulares, até hoje dinossauros. E Deus esperou bué para fazer... Mas a noção de tempo de Deus pode ser totalmente diferente. Tá bem, mas Deus pode viver fora do espaço-tempo, não é? Claro, mas para ele esperou... o tempo pode não ser linear, pode mas ser para ele esperou, ou seja, ele fez uma série de ensaios até chegar ao homem, certo? Não, ele pode ter, imagina, como aquela malta que manda a tinta para uma tela e depois aquilo vai escorrendo e o final que ficou é a obra de arte. Nunca foi o que ele quis fazer, mandou para lá. E Deus pode ter feito isso, mandou para lá os ingredientes. E se ele esperou para a tela, foi tipo uma masturbação, em vez de ser tinta, ser sêmen divino. Sim, é de sêmen divino. E ficou a escorrer e secou, não está a secar, vai secando. E no fim ele tipo, não está bom o suficiente para ir para a galeria e vai mandar o asteroide, vai queimar a tela. Então, nesse caso, ele não está contente com o resultado, connosco. Se está contente, tem os padrões muito baixos. É o que eu acho. Não é? Porque existe potencial nesta criação que ele fez. Existe um potencial bonito. Portanto, ou os padrões dele são baixos ou as métricas pelas quais ele seguia são diferentes das nossas. Ele, se calhar, gosta do caos. Gosta da violência, gosta da malícia, gosta da maldade. Mas mesmo segundo esse racional, não implica que nós sejamos a criação preferida dele. Nós somos apenas mais uma criação. E eu estou a dizer que o homem é que acha que é a criação preferida de Deus e que Deus criou, aliás diz, criou à sua própria imagem. Sim, Deus criou-nos, benevolente, vamos acreditar no Deus benevolente e cheio de amor, criou-nos e veio ter, grande merda. Mas nós criámos os cães. E Deus chega, foi para isto que eu criei o homem, para criar os cães, porque os cães realmente são... Tipo, eu fiz merda, mas eles agora... São esses seres de amor incondicional. Mas é curioso, porque se tu pensares, não, durante milhões e milhões e milhões de anos, até com os hominídeos até com hominídeos como o Neandertal, ou antes de nós, ou seja, antes de nós já havia hominídeos que usavam ferramentas mas que não tinham a linguagem como nós a desenvolvemos, nem tinham uma consciência reflexiva e abstrata ao ponto de pensarem supostamente sobre a sua própria mortalidade, não é? Antes de haver linguagem complexa, que terá 10, 15, 20 mil anos, supostamente, existiam Homo sapiens, existiam hominídeos, não é? Portanto, que já existiam... biologicamente iguais a nós, praticamente. Sim, supostamente não biologicamente. havia grande diferença. E, no entanto, mais baixo, essas pessoas não tinham forma de conceptualizar coisas como o próprio universo, ou seja, a origem da vida, a sua própria mortalidade, relações como o amor, a amizade, ou seja, estariam a um nível, como não tinham linguagem, se calhar um bocadinho mais evoluído, mas de outros animais que terão uma consciência no sentido em que... E não tinham conhecimento, não é? Se meteres um ser humano hoje lá está, na selva e crescer lá sem acesso a nada, ele não vai ter essas questões todas, não é? A mente não vai ser aberta. No entanto, mesmo sem essa consciência humana que é capaz de refletir sobre si próprio e sobre o resto do mundo, tudo era igual. Ou seja, continuavam a existir árvores, os tigres continuavam a ser exemplares felinos inacreditáveis, os fenómenos atmosféricos continuavam a existir. Ou seja, esses fenómenos não precisam da consciência humana para existirem. Simplesmente existem. Ou seja, o planeta não precisa
dos humanos, com as suas capacidades intelectuais acima dos outros animais, para nada. Sim, não. E nós é que atribuímos significado depois a essas coisas, não é? Durante anos, Claro. As tempestades, ainda hoje, não é? Os terremotos, o tsunami foi porque há malta que anda a levar no cu de outros homens, não é? Claro. Mas, Portanto, esse significado, ou Deus está a castigar, ou são as pragas que Deus lança para castigar os pecados, isso foi tudo significado que os humanos colocaram. Já não sei quem é que diz, acho que era o Richard Dawkins, quando dizia qual é o propósito da vida humana. E ele dizia que isso era uma pergunta. Nem todas as perguntas fazem sentido. Era a mesma coisa perguntar o que é que cheira a cor azul. Claro. É uma pergunta que não faz sentido perguntar. E que qual é o propósito da vida humana? Se acreditarmos que não existe um criador nem nada, é uma pergunta que não faz sentido. Mas não há propósito. eu concordo. Simplesmente estamos cá. Claro. Não é? Ou seja, se tu pensares... Podes ter um propósito individual de Completamente. querer levar a tua vida da melhor forma e deixar as coisas melhor do que estavam, mas não há um propósito, um grande propósito. É curioso porque essa pergunta que é profundamente humana, mas como tu dizes, já ouvi outras pessoas dizerem, está completamente errada, ou seja, essa pergunta está ligada àquilo que nos vou falar sobre isto, que é a ideia de que o mundo foi feito para nós. Ou seja, só se o mundo tivesse sido feito, o mundo, o universo, a vida tivesse sido feita para os humanos, é que tu poderias atribuir um sentido à vida humana. Se tu fores simplesmente, como eu acho que somos, resultado de um processo que dura milhões de anos, que é um enlace de causa, consequência, erro, mutação genética, não é? Porque nós falamos muitas vezes, já falámos aqui da nossa semelhança com o chimpanzé, que é 98.5. Mas tu tens uma semelhança enorme com a mosca, no teu código genético. Sim. E com o fungo. Com uma árvore, e com banana. E com o fungo da unha. Ou seja, tens coisas que em comum. Ou seja, tu tiveste um antepassado em comum, supostamente, com o fungo da unha. Não é? E se tu pensares nisso como... Eu sei que para muitas pessoas pode parecer assustador, mas pensares que és resultado apenas de uma cadeia de eventos com milhares de anos, é o que tu estás a dizer. Não há sentido nenhum. Sim. Tu depois tens uma consciência que te faz pensar e tu podes procurar um sentido para estar aqui. Mas isso difere de pessoa para pessoa. Se tu nasceste em África, ou se nasceste em 1500 ou em 2001, não é? Sim. É completamente diferente. Zaya! E há uma coisa engraçada, ainda que estamos a falar disto, que é, se tu fores a ver, a maioria das religiões que nós conhecemos são baseadas em revelação e fé. Ou seja, o conhecimento é sempre baseado numa revelação. É alguém que diz, é Deus que transmitiu a Moisés através de um arbusto. É Jesus Cristo que vem com a palavra. Não é? E depois a fé, que é alguém que acredita nisso. Não é? E que não está relacionado nunca com provas empíricas, nem com a investigação, nem com aquilo que falávamos há pouco dos aliens, da comparação de estudos com os teus pares. Não é? Sim, e cada vez há menos milagres, não é? É o que parece. Exatamente. Cada vez há menos e há menos revelações. Nunca mais apareceu um gajo a transformar, a multiplicar pães. Nunca mais apareceu um gajo a dizer que era... O sol a andar às voltas, como na cena de Fátima. Desde que há telemóvel nunca mais aconteceu. Há uma série de... As santinhas que choram sangue, faz-se análises, quando já se pode fazer análises, percebe-se que é sangue de pombo. Sim. Que alguém andou a pôr lá. Ou por outro lado, que é, há fenómenos fabricados, ou há pessoas que alegam que são capazes de milagres. E tens isso. Acho que dizem que são a segunda encarnação de Cristo. Sim, acho que falam com os mortos. Mas como a sociedade avançou, já não os leva a sério como levava aos outros. Não é? Ou seja, quando Maomé supostamente teve 40 dias, de não sei quantos é que foi, mas dentro de uma caverna, e recebeu a visita do arcanjo Gabriel, que lhe recitou todo o Alcorão, e ele decorou o Alcorão e saiu da caverna e veio cá abaixo e disse, olha, eu tenho a palavra de Deus, a última revelação, porque são todas, há uma revelação, primeiro é Moisés, mas depois vem Cristo e afinal é Cristo, depois vem Maomé, não, afinal Deus está sempre a escolher um novo interlocutor. É tipo, tenho um agente, o gajo não me está a representar bem na Terra, a minha mensagem não está a passar nas redes, portanto vou contratar um gajo. Mas quando Maomé faz isso, naquela altura, era muito mais provável que houvesse pessoas que acreditavam. E havia gajos que de certeza que não acreditavam. Diziam, tanto que ele teve que bazar, teve que sair de Meca. Hoje em dia já é mais... Continua a haver gente que acredita, mas é muito mais difícil teres o mesmo tipo de... Sim, hoje em dia, se alguém vier do meio do... Não é? Sair do lado de cima dos arbustos... Há quem diga que isso do arbusto a arder, que pode ter uma explicação, que podia ser uma cena alucinogénica. Por exemplo. Umas ervas, vagas, ou gãs, ou o que seja, e que aquilo pode ter provocado realmente essas alucinações e ele acreditar naquilo que dizia, não é?
Não, Mas há hoje em coisas- dia era tipo, oh puto, vai-te embora. Naquilo Estás com é uma que grande arranjaste moca, esses não é? cogumelos mágicos que eu também quero. Estás com uma grande moca. E depois, eu estava a pensar nisso, não é? Porque por causa de todos os fenómenos ou alegadamente sobrenaturais, e que muitas vezes estão ligados com a falta de conhecimento, porque mesmo as mentes mais iluminadas e mais conhecedoras da ciência, há coisas que nós não sabemos. E estava a pensar que o argumento que eu utilizo muitas vezes, até utilizei aqui, de dizer que pá, tu olhares, saberes que há uma galáxia como a Via Láctea, saberes que existem não sei quantos milhares de milhões de planetas, aquilo que nós falámos aqui da evolução da vida na Terra, tudo isso já é um milagre, e a baixa probabilidade de tu existires, tu estás vivo, de seres uma pessoa e estarmos aqui os dois, já é incrível. Para mim isso satisfaz-me. Para muitas pessoas não satisfaz, ou seja, para a maioria das pessoas elas precisam de uma dimensão mais além, ou seja, não conseguem ver beleza suficiente nisto ou transcendência suficiente para suportarem a ideia da sua mortalidade. E eu percebo isso completamente. Pois, eu acho que é só essa questão mesmo. Acho que se as religiões não prometessem a vida eterna e a vida depois da morte, nunca tinha pegado. Se fosse tipo, olha, foi um criador que fez isto, realmente, mas vocês quando morrem mesmo, não vão para outra dimensão. Pronto, ele criou isto, criou o Big Bang, criou o humano, deu-lhes a consciência, mas quando vocês morrem, pronto, acabou, não há nada, né? Esse ser está lá nessa outra dimensão e vocês não têm acesso a isso. Não tinha pegado. As pessoas diziam, o que é que me serve aí? Né? Porque eu acho que as pessoas reconhecem, mesmo quem é crente, há mais beleza e quase... É mais difícil acreditar na evolução, não é? Que viemos de uma explosão e somos todos o mesmo material que estava no berçário das estrelas, é o que deu origem, milhões de anos até chegar a todos os estágios de evolução. É mais difícil acreditar nisso, é mais incrível do que haver um ser superior que estalou o dedo. Claro. É mais incrível. É quase mais milagroso. É mais milagroso. Ou seja, tu neste momento tu podes ter átomos no teu corpo que são de uma estrela, de uma explosão do Big Bang, de uma das primeiras estrelas, que já morreu, ou podes ter um átomo no teu corpo que teve no corpo de Napoleão. Sim. Isso é possível. Sim, nada se perde. Não sei se os átomos não se desfazem e assimilam todos. Não sei se ainda tens... Tanto que as células do teu corpo renovam-se a cada 7 anos, não é? Já não são as mesmas. Não sei como é que isso funciona em termos atómicos. Mas eu diria que... Mas sim, é o que está lá, não é? Se nada se perde, nada se cria, tudo transforma. Olhei-me ao espelho, vi um ponto negro e disse... Isto é Napoleão. A Zaya está a fazer sapateado. Mas estávamos a falar da ideia de o que é que tu poderias encontrar para dar algum sossego espiritual. E quando eu digo espiritual não tem nada a ver com uma realidade sobrenatural de vida depois da morte, mas alguma coisa que confortasse os humanos perante a sua mortalidade, ou seja, que fossem capazes de, com a beleza que está à sua volta, com as relações que têm, de dizer, man, isto já é muito fixe, estás a ver? Já é muito fixe e não quero dizer sem prejuízo de alguma angústia, eu não preciso de acreditar em nada maior no sentido de sobrenatural, de algo que não é explicável, porque eu acho que nós temos essa necessidade e isto é uma pergunta genuína que é, acho que é a religião tem cumprido isso até a determinada altura, mas parece uma coisa obsoleta agora, tem que haver outra coisa que dê, porque muitas pessoas depois vão para a radicalização política, não é? Para os chalupas das teorias da conspiração. O que vai acontecer é que quando nós formos imortais, porque a nossa consciência vai para a rede, as religiões vão perder o seu propósito. Eu acho que quando conseguirmos estender a nossa longevidade, seja física ou das nossas sinapses são transferidas para um computador, a maioria das pessoas, principalmente quem vem de novas gerações, não vai ter a necessidade de acreditar em uma religião, não é? Porque esse medo da mortalidade, que acho que é o que tem conduzido todas as religiões, é a proposição de valor mais importante na religião. É tipo, ok, se eu me portar bem, há vida depois disto e vou ter com os meus entes queridos que eu perdi, não é? Acho que isso é o que faz as pessoas acreditar na religião, acho que é o que está na base. E isso vai desaparecer. E vai desaparecer no próximo século. Por exemplo, porque o judaísmo não promete isso. Não é? Não promete uma ressurreição. Não é claro contra a vida. Por isso é que também tens muitos judeus que são só judeus culturais. Claro. Já não acreditam, porque é tipo, para que é que eu vou acreditar? Mas a religião dá-te outra coisa, que outras coisas também dão, que é a ideia do excepcionalismo. Ou seja, a ideia de que tu foste escolhido e pertences. Sim. Por mero acaso. Ou seja, nasceste em Portugal e, portanto, és católico
porra, nasci com o Deus certo. Aqueles indianos todos e chineses, filhas da puta, olha, foderam-se, acreditam lá no Shiva e no... Sim. Estão todos fodidos. Mas essa ideia de excepcionalismo também é super atrativa. A ideia de que pá, o Deus certo está do meu lado e eu acredito nele, estás a ver? Eu acho que vai ser substituído provavelmente por nacionalismos mais fortes. Ou seja, como já houve e como a noção de onde tu nasceste e o país que és e a cena da cultura que é superior à dos outros vai se sobrepor se calhar depois às questões religiosas, porque eu acho que vai haver que já se sobrepôs em algum momento. Agora, sim, o que vai acontecer é países mais desenvolvidos que vão ter essas tecnologias primeiro vão ter maior população de ateus, que já acontece, não é? Hoje em dia. Tanto que os países onde há mais, na Europa, onde há mais ateus é nos nórdicos, não sei, as sociedades, quando evoluem mais, em termos que é um paradoxo, não é? Porque dizem que a moralidade vem da religião, mas a verdade é que os países que são normalmente mais civilizados são os que tendem a ter mais quantidade de ateus. O Japão, não é? Por exemplo. Mas não é tu disseste que era um paradoxo, mas não é. Porque, seja, é um paradoxo. Não, paradoxo para os argumentos de quem... Sim, ou seja, a ideia de que um dos maiores enganos ou das maiores táticas de dissuasão e de misinformation é a ideia de que se não houvesse religião não havia moral. Sim. E no outro dia estava a ouvir o Isaac Asimov, o gajo que escreveu, sabes, aquele cientista e escritor de ficção científica, e já ouvi outros gajos dizerem isso, que é profundamente insultuoso para os humanos achar que tu só és moral se acreditares num ser superior que te castiga ou te permeia consoante a tua conduta moral. Porque todos os dias tu vês pessoas a agir, a ajudar os outros e a ter atitudes éticas louváveis sem pensar que Deus está a ver. Sim, seja, mas o que eles argumentam é que está no tecido que está por base e que está por trás, está essa religião. Mesmo que tu já não acredites, os valores judaico-cristãos foram embrenhados na sociedade e fizeram com que tu chegasses a ter esses valores. Agora, já havia essas noções antes do cristianismo, já havia essas noções, ou seja, já havia as noções de que matar era errado, ou seja, já havia pessoas que tinham sofrido porque alguém tinha sido assassinado da sua família, já alguém tinha sido punido, ou seja, já havia códigos legais, desde o código de Hammurabi, já havia códigos legais a punir certo tipo de crimes, não é? E além disso, há uma questão, fala-se muito nisso, na psicologia evolutiva, que ainda que haja um componente tribal de rivalidade, sem esta ética colaborativa de entreajuda entre os humanos, a espécie não teria chegado onde chegou. Não é? Sim, e há a ética e essa moralidade, há muitas teorias evolutivas, darwinianas, que explicam o surgimento dessa ética. Até porque tu vês, não é bem uma ética, mas tu vês essa coisa em alguns animais, não é? Nas orcas, em alguns hominídeos. Tu também já tens essas bases de ética de tratar bem o teu grupo, desconfiança posterior, mas depois são duas tribos que vivem e que coabitam, tratas bem a outra tribo porque sabes que vais conviver com ela mais vezes e vais vê-la muito bem, então tratas bem porque é para ela tratar bem a ti, não é? Ou seja, ali um quick pro quo. Não quer dizer que seja uma moralidade, pode ser só uma... porque dá jeito, não é? Sim. Mas há outra questão que é, eu acredito, sinceramente, que obviamente que a ética ou a moral passam a ser construções que os humanos conseguem através do avanço da cultura, da civilização, de uma série de princípios que são... Okay. Mas estamos a falar da questão da moral e da ética, que obviamente são construções humanas e que podem, há princípios e ideias que podem ir com o caralho... se a civilização terminasse, não é? Há coisas que não se repetiriam. No entanto, há coisas, como tu disseste, são evolutivas. E um dos exemplos é porque é que o bullying, o cyberbullying funciona melhor funciona melhor no sentido em que é mais fácil para as pessoas fazerem bullying online do que ao vivo. Tem a ver com a não confrontação, com a expressão de dor do outro. Ou seja, nós somos vulneráveis, acho que já todos sentimos isso, a testemunhar alguma injustiça ou um acidente ou alguém a bater em alguém e... é quase algo instintivo, é algo que vem das vísceras, não é? Tu sentires-te mal com aquilo. E isso não é exclusivamente o tecido da cultura judaico-cristã, porque imagino que acontece em várias culturas, não é? Sim, já havia, quer dizer, o Buda antes de Jesus, não é? Sim, já para não falar disso, alguns milhares de anos antes de Jesus. Em que já havia essa noção da moralidade, se calhar uma moralidade até mais... benevolente, não é? E que nasceu do outro lado, não é? E que também está ligado à religião, uma religião diferente. Há algumas parábolas do budismo, porque o budismo
dependendo de que o budismo tem uma dimensão também mais mística e sobrenatural, e tem outra que é muito pragmática, quase como a filosofia dos estoicos. É uma cena que não tem nada, que é como é que tu podes viver melhor, não é? Ou seja, para ti e para os outros, não é? Como é que podes sofrer menos e podes causar menos sofrimento aos outros. Há uma componente do budismo, e que hoje está muito ligada ao mindfulness e a uma questão secular, à meditação, que não é só meditação, mas uma forma de estar na vida, pronto, que é mais interessante no sentido, como algumas filosofias, que é uma maneira de estar na vida, como aqueles gajos que... Há vários gajos que dão 10% do que ganham, não às igrejas, mas a fundações que acham que ajudam outras pessoas. Isso é um nome agora, há um movimento que faz isso, que tu fazes parte, já não me lembro como é que isso se chama. Curiosamente, um dos gajos que estava envolvido nesse movimento era aquele gajo que depois foi preso por fraude da criptomoeda, aquele Fried, não sei o quê. Sim. Portanto, até nos sítios com boas intenções há sempre mafiosos. Mas isto era para dizer o quê? Na questão do budismo, que há uma série de parábolas, muitas até depois foram recuperadas por cristianismo, mas há parábolas muito interessantes. Havia uma que já não sei se eu me lembro, que era um gajo que era um príncipe, e era um príncipe destruidor, narcísico, que tinha o poder, conquistava tudo e que se achava uma espécie de Deus. E há um dia que já não sei se ele matou uma criança ou se foi o filho dele que morreu, e alguém lhe disse: tens o poder para ressuscitar esta criança, e que perante essa incapacidade, ou seja, ele tinha o poder de destruição, mas não o poder da reconstrução, ele deixou de ser a pessoa má que era. E há uma série de parábolas, não é? E que funcionam perante as pessoas. Quando tu queres contar uma história, a melhor maneira é muitas vezes uma parábola. E que tem a ver com a vida do dia-a-dia, ou seja, tu seres uma pessoa mais fixe, basicamente. E isso existe, como tu dizes, existe no budismo e já existiria antes noutras culturas, não é? Sim. Não é... Até pode-se dizer que a cena do cristianismo na Europa, que pode ter acelerado alguns desses valores e acelerado alguma moralidade, alguma ética, até pode ter acontecido. Mas também depois acelerou a Inquisição, os descobrimentos, não é? Sim, a Inquisição, as Cruzadas. As Cruzadas, a Inquisição, a perseguição das mulheres, de outras religiões, de cientistas, não é? Galileu, por exemplo, que foi preso. Portanto, pode ter tido algumas vantagens nessa questão, mas dificilmente terá... Eu acho que, porque há quem defenda que sem religião seríamos uma sociedade puramente darwinista, em survival of the fittest, e eu acho que não. Acho que a evolução não mostra isso, principalmente a evolução de textos que têm 2000 anos e que dizem coisas como não cobiçarás o escravo alheio, não é? Assim, é um mandamento bonito, não é? Não deves cobiçar o escravo do outro. Não diz que não deves ter escravos, isso não diz, mas diz que não deves cobiçar o escravo alheio. E uma série de outras coisas que hoje em dia não faz, não é? Como a condenação de homossexuais, uma série de coisas que foi uma moralidade e foi surgindo depois. Se fores olhar para tribos que vivem próximo do que seria o caçador-recoletor de há milhares e milhares de anos, que vivem na selva amazónica, não sei o quê, que podem ter uma outra prática mais, que nós consideríamos mais bárbara, mas vivem entre si em harmonia. Sim. E têm códigos de conduta, ou seja... Não é apenas the survival of the fittest. Survival of the fittest. O meu inglês hoje está... Não, e depois acho que há muita coisa que confunde-se a moralidade com esses códigos, não é? Acontecia porque havia consequências, e é o que acontece hoje. Tu não matas só porque a lei diz para não matar. Claro. Às vezes, em alguns casos, sim. Há gente que se coíbe de praticar crimes e uma série de coisas porque está na lei. Mas a maioria das pessoas coíbe-se de praticar crimes, especialmente que infligem sofrimento físico ou psicológico aos outros, porque é errado e porque isso os faz sentir mal, não é? Claro. A ideia de tu matares alguém, não sei agora, olha, vais matar alguém, suscita na maioria das pessoas, mesmo em casos que, imagina, aquele gajo estava bêbado e foi num carro contra a minha filha e matou-a, a maioria das pessoas não seriam capazes de matar esse gajo. Sim. Não... Mas pronto, olha, ainda falando de animais, achei interessante... Vai para a cama, vai lá para a cama, vá, cama. Achei interessante um comentário de um ouvinte nosso no YouTube, isto vai ligar ao próximo tema, porque acho que no último programa aberto nós estávamos aqui a falar e tu disseste, mosquitos são animais? Sim. E depois eu disse, acho que são, mas vai lá ver. Assim, e ele estava a dizer isso, uma coisa que eu achei bastante interessante, que foi que se não nos conhecesse, dizia, aquele vosso momento de travagem mental teve imensa graça, porque já toda a gente passou por isso, já toda a gente
passou por uma informação que é básica e óbvia e tem ali uma espécie de travagem mental e tem essa dúvida. E ele estava a dizer, isso foi a primeira coisa, não é? Portanto, a ideia de falibilidade, que todos nós, por mais inteligentes que nos achemos e mais cultos, temos momentos de pura, não é estupidez, mas de... Até porque nunca és em todas as áreas, não é? Claro. E outra coisa que ele diz é, se eu não vos conhecesse e só ouvisse isto, achava que vocês eram atrasados mentais. O que está em sintonia com coisas que já sentimos. Já estava a fazer zapping na televisão e vejo um gajo e em 5 segundos ouço o gajo dizer uma coisa e faço um juízo sobre aquela pessoa que eu não conheço de nenhum lado. Portanto, é a ideia de que temos que ser todos infalíveis. Ele estava a dizer o contrário, ele estava a dizer que entendia. E a outra ideia da reação automática e do juízo automático, que é uma coisa que nós vivemos imenso hoje em dia. E queria falar de 2 coisas que estão ligadas a isto, que é o anúncio da Mel e o comentário do Marcelo Rebelo de Sousa ao decote. Sim. O anúncio da Mel foste tu que me mandaste. Queres falar disso um bocadinho? É um anúncio da Mel em que aquilo é nas redes sociais, não sei se também está na televisão, se é só nas redes sociais, em que uma mãe pergunta ao... Uma mãe assim meio hippie também. Meio hippie, pergunta ao filho e à filha, ou à filha e o namorado. Espero que não. Sim. Pergunta à filha e ao namorado, ou ao filho e à namorada, quando é que lhe dão um netinho, não é? Aquela pergunta recorrente que muitas mães fazem. Pronto, e depois começa a dizer que tem direito às vantagens de ter o filho, e uma delas é o mês de paternidade, e ainda por cima, se fizerem agora o filho, de licença, depois se fizerem o filho, vai calhar na altura do Europeu 2024, que vão poder ver na Mel. Portanto, a licença calha durante o Europeu e que vão poder ver os jogos à vontade. Um mês em casa para ver os jogos à vontade. E ao mesmo tempo também há um contexto em que vai acendendo velinhas, vai criando o ambiente. Andando pétalas de rosa, o ambiente pelos... Portanto, a ideia do anúncio é basicamente... Bem, o que eles querem é... Faz-te assinante da Mel para ver o Europeu no... A ideia é essa. Sim. E depois arranjaram aquela forma de comunicar que tu podes gostar menos ou mais, com mais humor ou menos humor. E qual é que foi a reação? A reação era a esperada, não é? Se eu estivesse naquele departamento de publicidade, departamento criativo, diria, malta... Giro, ok, o humor, está bem, acho que deve... Não, eu não me choco o anúncio, acho que é engraçado até. Eu acho que o anúncio tem sim. Conheço malta até próximo e diz, não tem ponta para onde se lhe pega. Eu tipo, é um anúncio, está é um anúncio. Bem, pronto. É isso, é um anúncio, exatamente. É um anúncio, não é coisa. E pelo menos não é boring, como a maioria dos anúncios são, principalmente dessas marcas mais formais. Mas eu dizia lá, malta, isto vai dar merda. E dizia, olha, vai dar merda porque vai haver gente que diz que é pressão para as mulheres, para a sociedade, que têm que ter filhos e não sei o quê, é porque vai ofender as pessoas que não podem ter filhos e queriam ter filhos, é porque vai dizer que a licença de não sei o quê não é uma coisa importante e é para estar como se as mães tivessem tempo para ver o jogo, contar coisas. Dos comentários. Eu vi 2 ou 3 comentários e batia certo com o que eu diria logo que ia bater. Houve um dos comentários, porque havia, tu disseste para eu ver, depois fui ver os documentários e os comentários eram todos a destruir. Sim. E um deles era, isto é um desrespeito para as mães que não conseguem ter filhos. Sim. E é um bocado como aquela cena que nós já falámos aqui do contexto e da piada. Uma piada, qual é que é o contexto? Sim. As pessoas que fizeram aquele anúncio, o que estão a fazer é, nós queremos vender contas da Mel, vai haver o euro, é uma razão para você ter Mel, e em nenhum momento, tenho a certeza que aquelas pessoas estavam a querer diminuir as mulheres, dizer que tu deves ter filhos para ver futebol, nada disso, é um instrumento. Há milhares de anúncios. É absurdo, eu acho que aquilo tem piada que vai pelo absurdo. Claro, porque é o absurdo, ou seja... E a minha questão é esta, era aí que eu queria chegar, que é, qualquer pessoa com 2 dedos de testa vê aquilo e gosta ou não gosta do anúncio, mas não liga aquilo à opressão da mulher, ou a questões da maternidade, ou as mulheres têm que fazer fertilização in vitro, ou à condição da mulher enquanto grávida e trabalhadora. Até porque também está a dizer ao homem, sim, não é? Que tem que ter filho, sim. Não está a dizer, se fosse só dizer à mulher... Sim. Quando é que, você imagina, três irmãs, quando é que vocês têm filhos? Têm que ter filhos, vocês têm que, senão não são mulheres a sério. Não sei o quê. Mas, se fosse isso, agora aquilo ali... E eu estava a pensar... Se me disseste, está enraizado que as mulheres têm muito mais pressão para ter filhos e que as outras mulheres olham de lado e os outros, quando há uma mulher aos 40 e não tem filhos... Mas o anúncio não é sobre isso. Sim, não é, estás a ver? É a mesma história das piadas, do contexto, de onde é que vem a piada e sobre o que é. E aquele anúncio não é sobre a opressão da mulher. Sim. É sobre... o euro e vender... Sim, mas o que essas pessoas vão dizer é que está tão enraizado que mesmo não sendo sobre isso é o que leva àquilo. Mas, agora, imagina, ofende quem não pode ter filhos. Então e um anúncio sobre fraldas para bebés? Então e filhos, crianças na rua? Sim, crianças na rua. Vês uma mãe toda contente, teve o filho a pôr a fralda um anúncio. Isso não ofende? De certeza que uma mulher que acabou de ter um aborto espontâneo ou de ter um nabo morto, vê aquilo e vai ser horrível para ela ver um anúncio com um bebé sorridente e com pais felizes. Vai ser. Mas é a vida. Claro. É a vida. Mas era aí também que eu queria chegar, porque eu estava a pensar, o que é que faz com que as pessoas... Repara, porque depois há uma onda, mais uma vez, de multidão, da turba, que vai ali
não é? Cobrar, exigir, pedir logo, havia uma dizer logo, cancelar, isto é cancelar a Mel. É, não é? sim. Eu estava a pensar, Eu aposto, o que eu fazia, o que eu obrigava a fazer era toda a gente ver quem é que tem Mel Quem é que tem aqui. Mel? Pá, Agora quem é que acabou, vai cancelar? acabou o Sim. serviço, vão ter que ter o trabalho mudado de operadora. Acabou o sinal em vossa casa, a gente cancela o serviço. Porque aposto que essa gente toda que se insurgiu, ninguém quis ter o trabalho de ligar, ter que fazer uma reclamação para acabar com o período de fidelização, porque está muito ofendido com a marca, é uma razão para acabar, e depois ligar para outra operadora para irem lá instalar. Ninguém quis ter essa merda desse trabalho de tão ofendidos que estavam. Eu estava a pensar, das duas uma. Ou és demasiado sensível, que é uma condição hoje de pessoas que por tudo e por nada se sentem ofendidas. Ou és bué de ressabiado e tens uma vida de merda e a qualquer oportunidade de um escape para poderes descarregar em algo. Toda a gente já fez isso em algum momento, mas tens as redes sociais hoje como uma espécie de receptáculo onde podes ir vomitar o teu fel. Ou és burro. Ou és, eu acho, desonesto. E só estás a fazer aquilo para ter atenção, que eu acho que é a maioria. Mas mesmo a atenção é relativamente limitada, porque aquela atenção, ou seja, tu escreves aquilo numa conta da Mel, quem é que realmente vai? Ou seja, há aqui um desengano. Aquele momento, mas há um desengano. Sim. É um misto de ressabiamento. Tu achas que tens uma audiência e que a audiência está a ver o teu comportamento? Sim, nem que seja um bocadinho. És o virtuoso. Naquele momento sentes-te o virtuoso. Porque nenhuma daquelas pessoas, tão ofendida que está, passado 5 minutos já não se lembra daquilo. Portanto, é sinal que aquilo não te ofendeu. É só uma desonestidade intelectual de ver ali uma coisa de capitalizar. Tinhas algumas pessoas até que têm um público e que fazem, né? Mexem-se nesse meio de ativismo de internet, a comentar também, mas mesmo as pessoas que não trabalham nessa área, não vivem à custa disso, há ali uma coisa de, se eu mostrar que estou indignado com isto, eu vou ser o virtuoso e vou ter, nem que seja 2 likes, vai-me melhorar o dia. E faço aqui um escape do meu ressabiamento. Acho que são muito mais essas pessoas do que as que estão verdadeiramente ofendidas. Acho que são ninguém. Mas, repara, ninguém. sim. E as que são burras, acho que não são burras, no sentido que são burras para fazer aquilo, estás a perder o teu tempo a fazer aquilo, mas percebem exatamente o que estão a fazer. É só de ser uma cena desonesta. Porque, repara, antes de haver este veículo de reclamação que são as redes sociais e que é a internet, o que é que acontecia? Tu ouvias uma merda, uma merda na rua, lias no jornal, no máximo comentavas em casa com a tua namorada, com a tua mãe, ou ias a um jantar e dizias, já viram aquele anúncio? E eras tanque, ou seja, ou na maioria das vezes não dizias nada, porque não tinhas a ideia de teres um público, não é? E o que eu acho é que hoje criou-se a ideia de que toda a gente é uma espécie de comentador de um canal de notícias e que a tua opinião tem uma validade, especialmente quando é uma opinião baseada no ultraje, não é? Para dizer mal. E que há aqui uma espécie de um desengano que é aquilo que eu tenho para dizer, já faz-me sentir bem, não é? A tal descarga de dopamina, e aquilo que eu tenho para dizer é pertinente. Eu tenho que fazer parte do discurso, tenho que fazer parte deste fenómeno. Um bocado, de psicologia das multidões, o linchamento é, vou matar aquela pessoa, então eu vou também, tenho aqui uma pedra e vou atirar. Mas o que eu estava a pensar é, muita gente vive constantemente a reagir, e viveres constantemente a reagir não é uma cena fixe. Porque estás sempre a responder aos estímulos externos, não é? Precisas estar distraído para não te sentires infeliz. Acho que é o que acontece na maioria das pessoas. Nunca estão felizes, estão só distraídas. E essa indignação é uma excelente forma de estar distraído dos teus problemas. Porque essas reclamações, se não justifica o teu tempo de... Porque antigamente ficavas indignado com alguma coisa na televisão, tinhas que escrever uma carta, fazer um telefonema, estar à espera. Precisavas de perder tempo e de investir energia. Agora não, vais lá e comentas. Claro. Essas reclamações, se a reclamação, se a ofensa que te provocaram não é o suficiente para tu ligares, mandares uma carta, pedires o livro de reclamação, é porque não é assim tão grave. Não é assim tão grave. Tu simplesmente tens um modo de refilar mais facilmente. É uma coisa egoísta ou de ego, ou seja, uma coisa sobre ti mais do que sobre o que está a acontecer realmente, certo? Sim, é como num restaurante, se não é suficiente para tu dizeres ao empregado ou ao cozinheiro que aquilo estava mal, que o serviço foi mau e pedires o livro de reclamação, mas assim quando sais vais ao TripAdvisor e dás uma estrela e dizes tudo e mais alguma coisa, se calhar não foi assim tão grave. Ou pode ser só uma pessoa que não gosta de confronto e de conflito. Sim. Mas a verdade é que é isso. Quando as coisas são mesmo graves, tu és impelido a agir. E escrever nas redes sociais não é agir. Não é agir. É tipo... É uma merda que qualquer gajo faz. Mas eu tenho uma dúvida. Tu achas que este ultraje, esta necessidade de indignação é uma moda? Ou é uma espécie de parasita
que se instalou nos nossos cérebros e que nos leva... Não, já estava cá, só que não tínhamos as ferramentas para isso. Portanto, é um bug É um bug do nosso sistema. E que foi potencializado à máxima, foi levado à máxima potência Sim. através das ferramentas. Sim. Deram-nos esta ferramenta, é uma coisa que a gente não sabia que fazia, como outras tantas ferramentas, né? E é como toda a gente andava a pé e ninguém se queixava que andar a pé era devagar. E agora, quando tens de fazer 1 km a pé, se calhar vou chamar o Uber. Deram-te essa ferramenta quando tu ias a pé 2 km sempre para todo lado. Tu nunca ias pegar no carro para fazer 2 km. E agora é tipo a Uber 3 euros, pau. E isto foi a ferramenta que te deram. Está cá isso no teu cérebro já. E deram-te a cena do podes-te queixar à vontade, ainda és validado por isso. É que é uma coisa muito forte. É uma coisa de... Se estiveres aqui a refilar, esqueces um bocadinho dos teus problemas. Sabe-te bem essa descarga de dopamina. Ainda és validado quando na tua vida se calhar não és validado em nada e não tens assim tanta gente que gosta de ti e não tens muitos amigos e não gostas de trabalho, o teu chefe não te valoriza, tens um trabalho de merda. E, ou seja, isto tudo é uma promessa muito boa, não é? Mas é um fogo fato, ou seja, tudo é inconsequente, não resolve nada, não é uma coisa momentânea, tipo... É como as drogas. Placebo, é como as drogas. É como as drogas, não é? Quem dá na heroína não resolve nada. Claro. Mas sabe muito bem quando estão a dar. Digo eu, nunca dei, mas deve ser incrível. Sim. E acho que é exatamente a mesma coisa. Aquelas pessoas sabem que não resolve nada, mas enquanto estão ali naquela rodinha de hamster naquela de ódio, alienação, é uma espécie de alienação. E quando aquilo acaba, devem ficar tipo mesmo... Mas há um problema, agora tenho que enfrentar os meus maior, problemas. que não sei se é maior, que é engraçado, porque quando nós estávamos, ontem trocámos umas mensagens, porque acho que falámos disso, eu acho que também mandei a cena do decote do Marcelo. Tinhas-me falado também do Russell Brand, que já é uma história diferente, porque aí acusações são... pode haver ali coisas bastante sérias. Haverá ali alguma coisa, não é? Alguma coisa, até porque na altura que o gajo dava bué nas drogas e não sei o que, acho eu. Mas pronto, isso é outra história que podemos falar. Mas que eu estava a ouvir um podcast com um gajo que se chama William Irvin, que é um professor de filosofia, que é especialista nos estoicos e que escreve para a BBC, para o Washington Post, um gajo muito interessante. E o gajo estava a falar que sentia que o sistema, ele chamava-lhe o sistema imunitário psicológico da nossa sociedade ocidental estava debilitado. E é engraçado porque depois de falaste dos vírus, na mensagem ele também falava disso, que é, ele diz, nunca vai deixar de haver discurso de ódio, insultos e ofensas. A ideia de que tu consegues proteger as pessoas disso, inibindo-as, criando safe places e inibindo-as de ouvir, é a mesma coisa que teres uma criança e dizeres não vais brincar para o parque, não vais para a escola porque eu vou-te proteger dos germes. Porque no dia em que apanhar um germe, aquela criança vai morrer. Ou seja, vai... e isso acontece. Várias mães que tentam fazer isso depois têm doenças mais graves. E eu achei muito esta ideia do sistema imunitário psicológico. O que ele diz é, o que tu tens é que preparar as pessoas para serem resilientes e saberem responder aos insultos e às ofensas, pois claro que há o domínio da lei, não é? Da difamação, do discurso de ódio. Do discurso de ódio que incentiva a violência, tudo bem, mas ele dizia que temia que, especialmente porque ele acredita na filosofia dos estoicos, que é o endurecimento do teu caráter e da capacidade de, por exemplo, ouvir um insulto que um estoico faria e dizer sou indiferente a este insulto. Sim. Estamos a falar de pessoas adultas, obviamente, porque uma criança que ouve um insulto na escola todos os dias não tem a mesma capacidade para se defender. Eu acho isso mesmo. Acho que há uma... a palavra certa, que seria politicamente incorreta, era pussificação. Mas eu acho que é isso que é. Há uma total incapacidade para lidar com as contrariedades e tornar pequenos insultos, pequenas ofensas, pequenas coisas que tu não gostas em ofensas tamanhas, e eu acho que isso, no geral, para a maioria das pessoas, é mau para a humanidade. Mas não sei, acredites num mundo utópico, não é? Em que toda a gente se trata sempre bem, em que não há conflito, nada, e se acreditares nisso, que consegues chegar aí, eu ainda consigo perceber. A questão é que não existe isso. Não vai existir, nunca vai existir. Repara, o que é que aconteceu sempre? Isto tem dois lados. Tem um lado de um certo puritanismo, mesmo da esquerda woke há um certo puritanismo, o que é que tu podes falar, o que é que não podes falar, e de uma certa utopia. O que é que aconteceu em sociedades em que se tentou instalar o puritanismo e as utopias? Deu merda. Deu merda sempre. Tipo, se tu fores ver os primeiros colónios dos Estados Unidos, os puritanos, deu merda. Se tu fores ver utopias como os delírios do comunismo, dos Khmers vermelhos, deu merda. E não estou a dizer que vai dar merda, mas são duas coisas que normalmente a ideia de utopia que é, não, vamos criar uma sociedade onde não há ódio racial, vamos criar uma sociedade onde as pessoas não se ofendem.
Isso não existe, nunca vai existir. Portanto, lida com a realidade. Sim, eu acho que deve haver um esforço para as coisas melhorarem, não é? E acho que as coisas estão muito melhores do que... Acho que, de certeza, que hoje em dia nas escolas há muito menos bullying racial e de orientação sexual do que havia na altura, não é? À altura era normal toda a gente juntar-se para gozar com o gajo que era meio gay e que já se desconfiava que era gay. Eu acho que hoje em dia, principalmente nos meios urbanos, isso não deve acontecer. Um gajo que faça isso é logo ostracizado pelos outros todos, não é? Que também é outra forma de bullying, porque depois esse é que vai sofrer bullying dos outros todos. Quando também é um miúdo que se calhar a educação que teve em casa e não tem propriamente culpa daquilo que está a fazer, não é? Portanto, também é discutível depois essa ostracização e a violência como forma de defesa, não é? O contra-bullying não deixa de ser bullying. Mas acho que as coisas têm vindo a melhorar, portanto acho que tem esses pontos positivos. Agora, almofadar as esquinas todas do mundo, pá, vai criar gente que depois, quando bater um dia com a cabeça, pensa que está a morrer, não é? Sim, mas é isso. Porque nunca fez um galo. Sim, e quando bater pela primeira vez vai fazer um escarcel todo também. Vai quando se vir as primeiras adversidades E porque nas empresas não vai haver isso, não é? Quando tu chegas a uma empresa, vais ter conflitos. Vais ter gajos que te vão tentar foder. As mulheres, literalmente, vão ter gajos que vão tentar foder. Mas vais ter essas adversidades. Não é? E não vejo também um mundo em que não há nada disso, em que é tudo amor e não sei. Nem sei se era bom. Nem sei se é bom para o ser humano não ter conflito. Sim. Não ter... Obviamente que dentro dos limites, não é bom que haja guerra, não é bom que haja nada dessas coisas, mas aqueles conflitos normais de discutir um ponto de vista de forma acesa, as coisas muitas vezes evoluem a partir daí, criam-se boas coisas a partir desse conflito. E se tu não tiveres isso, é tipo, eu respeito a tua opinião, não concordo com ela, mas não é assim que se fazem as coisas, principalmente em trabalhos de alta pressão, então montes de coisas em risco, não é? O médico se estiver a operar e alguém diz, olha, não, acho que o senhor não devia cortar antes aí, não sei aquilo. Percebo o teu ponto de vista, mas eu é que estudo há 20 anos, eu é que sou o cirurgião. E entretanto morre o paciente, não é? Porque estão ali a tentar desativar o conflito, porque senão é bullying e não se pode falar mal às pessoas. Agora, dito isto, a maioria das pessoas é uma besta e trata as outras pessoas abaixo de cão, não é? Principalmente no mundo empresarial. Olha, se quiserem saber o que é que nós achamos sobre o comentário do decote de Marcelo Rebelo de Sousa, que realmente não interessa a ninguém, mas se querem saber é só tornarem-se patronos, porque nós vamos falar disso brevemente no episódio especial de patronos que sai todos os sábados e que pode ser adquirido, ouvido, como Guilherme Duarte. É ir a patreon.com/sem barbas na língua e subscrever. 2 € por mês dá acesso a 6 episódios. 2 €, ou seja, todos os semanais, mais os 4 extras. E nesse mês ainda pode ouvir, se tiveres tempo, se estiveres em casa, de baixa, se tiveres de licença de parte, por exemplo, podes ouvir todos os 80, 90 que já fizemos. 195 extra patronos. É 195 já. Mais não sei quantos, 40 dos normais que são só semanais. Então, portanto, podem fazer... E até podem ver premonições, porque lembro que em 2017 eu previ a pandemia. Há outro episódio em que eu prevejo um asteroide, veremos se está para breve. Tempo, exatamente. Sim. E ainda tem, se fizerem uma subscrição anual, ainda tem um desconto. Tem 15% de desconto, acho eu. Acho que é isso. Muito bem. Portanto, é isso. Dito isto, sugestões. Vi o último episódio de Preliminares. Gostei muito. Eu sou um fã de Preliminares. Divirto-me mesmo a ver aquilo. Ou seja, vejo aquilo quase como uma sitcom, como um mockumentary. Está muito bem feito. Muito obrigado. Faltam 2 episódios. Sairá um esta semana e para a próxima o gosto de ver. Vejam, já está. Este foi no Algarve, não é? Lolé e Faro. Este foi Lolé. Sim. Lolé. Ficámos hospedados em Faro. O próximo é Beja. E depois é Lagos. Okay. O que é que eu tenho a dizer? Que Deus, Pátria e Família, o meu último livro que saiu em 2021, tem uma nova edição, esgotou a primeira, e a grande novidade, que já falei aqui, já tive com o meu livro na mão, o Revolução. Vai para as livrarias do dia 8 de outubro, já está em pré-venda, portanto, se quiserem encomendar, já várias pessoas encomendaram. É isso. Não tenho mais nada para sugerir. O teu livro, quando é que está pronto? O meu livro entra em pré-venda dia 4 de outubro e chega às livrarias dia 19 de outubro, penso eu. Ganhei. Primeiros.
Depois devo ter a apresentação Lisboa e Porto, Ok. ainda não sei as datas ao certo, mas só devo fazer Lisboa e Porto. Ok, eu também devo. Pronto, eu vou estar em outras cidades, convite, não é? Algumas nem era exclusivamente por causa do livro, vou estar em Faro, vou estar em Tavira, vou estar em Óbidos, pronto, depois direi aqui, mas também devo fazer um encontro com os leitores, falar um bocadinho sobre o livro, também em Lisboa e Porto, depois direi quando é que será isso. E é isso. Sugestões. Vi ontem um filme chamado The Outfit, está muito giro. Vejam, é sobre máfia, mas é diferente, não vale a pena estar a dizer, mas é giro, é assim, está com um bom suspense e está bonito, a cinematografia e o acting, e tem uns bons plot twists, quase tudo passado no mesmo espaço, mas é muito fixe. Ok. Já andava para ver há muito tempo, mas é muito bom. E é isso. Viste aonde? Na internet? Vi na internet, Ok, vi no stream. ok. E é isso. Até para a semana. Até para a daqui semana. 15 dias, quem não paga. É isso.